tudo bem? A missão de hoje é falar um pouquinho sobre vendas para uma turma que eu precisei sair e ficou meio no meio do caminho, mas a turma está me cobrando e eu preciso falar um pouco de vendas para eles, beleza? Então hoje eu vou tentar dar uma aulinha de venda aqui, não sei se eu vou me adaptar muito a esse tipo de dar aula aqui no YouTube, tá? Mas enfim, vamos tentar. Eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Eu vou gravar direto, mas na edição eu vou tentar dividir em 3 partes. Então a gente vai falar, primeiro, o que é venda? Vamos entender diretamente o que é venda. Segundo, a gente vai entender esse processo que a venda passa, tá? E terceiro, a gente vai falar do atendimento em si, que é a hora prática da venda, tá bom? Então vamos embora, vamos começar a falar sobre venda. Primeiro ponto, a pergunta é, o que é venda? Muita gente confunde, muita gente sai falando um monte de coisa sobre o que é venda e existe uma explicação até concreta para isso. Na verdade, a venda ela é a troca de um serviço ou produto por dinheiro. Na verdade, hoje a gente fala dinheiro, mas é a troca por moeda, né? Seja qualquer moeda, se a moeda vigente naquele local for sei lá, for uma caneta, você faz a troca por caneta. Então, na verdade, a venda é quando você troca um produto, um serviço pela moeda vigente daquele local. Claro que, basicamente, hoje em dia a moeda vigente, a moeda base de troca para a grande maioria dos locais é o dinheiro em si, né? Aí vocês vão me perguntar assim, mas será que existe algum lugar que não é dinheiro? Sim, existe. Vou dar um exemplo assim até mais mais underground, assim, se a gente for pegar, por exemplo, o presídio tem as moedas próprias de troca lá, enfim, cigarro, tem as moedas de troca lá, a base de troca deles. Existem outros lugares que tem moeda comunitária, vocês podem pesquisar sobre isso, é muito legal. Mas o que é vigente, né, é o dinheiro em si, é a grana que rola em si. Então, recapitulando, o que é venda é quando o fato entre a troca de produto ou serviço por dinheiro ele é consumado. A partir disso se configura a venda. Claro, isso é a parte mais trivial dessa venda, é a parte mais rústica da venda, porque isso é o básico. Dentro desse processo a gente precisa entender que existe a qualidade do produto, isso impacta na venda, o preço do produto, isso impacta na venda, o local, o ambiente, o vendedor, existe uma série de fatores que vão impactar na venda. Hoje, por exemplo, a gente tem a internet, que é um meio de venda que dá muito resultado para quem atua nele. Enfim, a gente tem diversos tipos de vendas que lá atrás, há 20 anos atrás, era impensado a gente comentar disso. Hoje não, hoje esses meios são reais. Quando eu comecei a dar aula até agora, cada vez que eu pergunto, alguém já fez um negócio pela internet, a proporção cai de quem não fez. A grande maioria já fez algum negócio pela internet. E isso é real. Então, a gente precisa adaptar a venda a esses novos mercados. E quando eu estou falando dessa adaptação, eu estou falando dessas novas moedas que existem aí, onde a mais famosa é o Bitcoin, vocês devem conhecer. Mas existem outros tipos de moeda, mas o Bitcoin é uma moeda muito famosa. Então, essa configuração de venda, essa ideia de venda, ela é reforçada por um processo em que, para ser realizada essa venda, a gente precisa passar por etapas em que essa venda vai me trazer resultado ou não. E que etapas são essas? Então a gente vai falar também um pouquinho desse processo de etapa que é uma base importante desse estudo, desse conhecimento, beleza? Então vamos entender quais são as etapas do processo. Bom, vamos tentar imaginar um cenário. Desde a produção desse produto / serviço, se for serviço ele começa um pouco depois, até chegar ao consumidor, ao cara que vai comprar o seu produto. Então pensa da seguinte maneira, lá atrás nesse processo existe uma matéria-prima, existe a galera que produz, né, o produto
inicial, existe uma série de fatores até chegar ao consumidor final. Vamos tentar esmiuçar isso melhor. Por exemplo, essa caneta aqui, essa caneta eu estou vendo que tem uns pininhos aqui, umas pedrinhas aqui, tem um metalzinho, tem uma parte disso aqui eu acho que é de plástico, enfim, tem a carga e tal. Lá na frente esse plástico de repente é reciclado, esse metal e tal, mas existe um processo produtivo lá atrás. Existe alguém produzindo a matéria-prima para essa caneta ser realizada. Então essa matéria-prima, ao ser produzida, eu vou deixar um gráfico aqui embaixo, ela para ser produzida, ela vai ser produzida e vai chegar até a indústria primária, a indústria base, que vai desenvolver essa caneta. Depois dessa parte básica, essa caneta vai ser transferida até o comércio, que é o processo de venda. Estou falando de forma rústica. Dentro desse comércio, lá dentro dessa empresa, ela vai passar por algumas etapas, que vai ser estoque, enfim, ela vai ser cadastrada, vai entrar dentro desse processo, até chegar no processo de produção, no processo de venda. Quando ela está dentro da sua loja física para ser vendida, entra a figura do vendedor, do atendente, do atendimento, que a gente vai falar depois, daqui a pouco eu falo desse atendimento. Mas essa caneta chega, ela vai para a sua produção, até chegar ao cliente, o cliente observar, gostei, vou levar essa caneta, e aí ela vai chegar lá, vai fazer o pagamento dessa caneta, que é mais um processo da etapa de venda, é o pagamento, e eu vou abrir um parênteses aqui rápido para explicar isso. Como assim? Bom, de repente você compra a caneta e você não tem dinheiro, você vai passar no cartão e a mulher chega assim, não, a gente não aceita cartão. Ou uma coisa simples, a internet caiu, a minha máquina não está funcionando, não tenho luz, sei lá. Imagine o transtorno que você tem por um problema, você pode não vender. Pode não ser uma caneta, mas pode ser um objeto mais caro. Então isso requer transtorno. E ainda existe o pós-venda, que é a aceitação, é o carimbo do consumidor alegando, olha, essa caneta é legal, eu gostei, Desculpa. Existe o carimbo do consumidor falando assim, legal, essa caneta é legal, gostei, vou levar, vou comprar essa caneta, achei ela bacana, usei, ela não me deu problema nenhum. E aí existe o grande fluxo disso tudo, que é a volta do consumidor, a volta do cliente para comprar novamente, e aí sim o fluxo de venda continua. Esse processo é movido por uma palavrinha que é a responsável por todo esse fluxo, que é satisfação. A satisfação é a palavrinha mágica nesse fluxo entre venda e resultado, e conquista, e satisfação, e cliente feliz. Satisfação, essa é a palavrinha. Então, todo o processo de venda, ela visa um elemento, satisfação. A gente pode entrar em alguns processos rápidos de vendas se a gente for falar em liquidação, oferta, se a gente for falar em queima de estoque, se a gente for falar nisso, aí a gente vai ver que é uma venda de oportunidade. Lá para frente eu falo isso. Mas o processo geral na venda, ele tem o objetivo de atingir a satisfação do cliente. Por quê? Porque você quer que esse cliente volte à etapa inicial do processo e consuma mais e mais produtos seus. Essa etapa, essa volta, garante que toda essa cadeia, todo esse processo que a gente falou aqui, que ele sobreviva a isso. Beleza? Então eu acho que ficou simples, ficou explicado, mas existe um porém nisso aí que a gente precisa falar, que é o que acontece, né? O que movimenta toda essa transação, desde a matéria-prima até a satisfação do cliente. Esse é o processo de atendimento, que quem vai avaliar isso é o consumidor. Mas existe todo um processo que a sua empresa não tem culpa, mas não importa, mas chega no consumidor, e é dele que a gente vai falar agora. Beleza? Então vamos falar do atendimento. Bom, quando a sua matéria-prima sai lá de não sei aonde, ela está vindo por um transporte, por exemplo, até chegar à fábrica. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte:
Será que isso importa para o meu consumidor final? O meu consumidor final não está sabendo disso. Mas de repente existe um buraco no meio do caminho e fura o pneu desse rapaz que está trazendo a matéria-prima, de repente uma madeira e tal. Meu cliente, tá nem aí para isso. O produtinho dele está ali. Só que isso pode gerar um transtorno de atraso e de uma série de questões que vão lá na frente desencadear um processo de insatisfação. E eu posso exemplificar isso. Por exemplo, se essa madeira que você retirou não chegar ao seu destino e o seu produto atrasar, ok, você pode buscar outro fornecedor. Mas se esse fornecedor for mais caro, a sua matéria-prima vai aumentar, a produção da empresa vai aumentar e isso vai atingir o seu consumidor final. É uma cadeia que muitas vezes a gente não tem acesso, mas o resultado chega no consumidor final. Ele vai chegar lá e esse consumidor que vai responder. E como é ele que tem a avaliação se está ok ou não, a sua empresa pode sofrer com isso. Isso vem todo o processo até chegar aonde você realmente tem o tato, né? Que é dentro da sua empresa. O objetivo da sua empresa é sempre ganhar dinheiro. Então, para isso, ela vai ter que ser o controle. Uma empresa que existe e não está a fim de ganhar dinheiro, ela pode existir. Ela pode ir embora do mercado. Para ela não tem sentido, ela quer ganhar dinheiro. E todo consumidor que chega até a empresa para comprar um produto, ele quer essa satisfação. Então, existem dois objetivos definidos, lucro e satisfação. Só que esse objetivo precisa se casar. Qual é o respaldo que a empresa tem? O cliente tem um respaldo, não gostei, vou comprar com outro. Para ele, esse processo morreu ali. Para a empresa, não. A empresa depende dessa satisfação e ela precisa se resguardar dessa satisfação. Como ela se resguarda? Protegendo esse processo, comprando melhor, negociando melhor a sua matéria-prima, dentro da sua empresa, controlando melhor o seu estoque para que você não tenha algum produto mais relevante que outro, que você, por exemplo, não tenha falta de algum produto, até chegar ao processo efetivo da venda com o vendedor / cliente, que é aquele processo de atendimento. Esse processo de atendimento ele é um pouco complexo, não dá para falar tão rápido, mas a gente pode falar algumas coisas que são primordiais. E o primeiro delas é o primeiro contato visual que o cliente tem com a sua empresa. A gente acha que às vezes com o vendedor, meu vendedor não é bom, meu produto não é legal, às vezes a gente acha que é isso. Mas muitas vezes o cliente nem está entrando na sua loja por uma questão básica visual. De repente ele olha e fala, não fui com a cara dessa loja, achei essa loja escura, essa loja é feia, essa loja parece muito, não é para mim, essa loja é assim, essa loja é assada. Isso é muito comum e esse é um fator que interfere nesse processo de satisfação do cliente e, claro, interfere na venda. Essa questão eu sempre deixo muito claro porque o proprietário da loja precisa entender o seu cliente para transmitir, para conversar com o seu cliente em relação a esse produto, em relação a essa venda, para atingir essa satisfação. Então, o primeiro contato ele é visual externo, depois é um visual interno. E isso também, se você vai com a cara do cara do atendimento e tal, aí eu sempre deixo um questionamento em sala de aula. Na internet é um questionamento que é um pouco difícil de ser colocado, porque as pessoas distorcem um pouco, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu sempre pergunto o seguinte, a aparência importa? Aí as pessoas falam assim, não deveria importar e tal. Mas é óbvio que a aparência importa. É óbvio que se você tiver uma pessoa ali que tem um visual que não atrai a sua empresa, ou seja, que não agrega valor ao seu produto, você não vai gostar. Eu sempre dou exemplos assim, claro, a ideia é dar exemplos estapafúrdios para colocar a questão, a divergência em si, mas é importante para você linkar uma coisa ou outra. Existe aquele fato que a gente sempre questiona, que é colocar uma pessoa que não sabe do produto.
mas isso pode estar na própria aparência. Então, se você for vender suplementos, suplementos alimentares, aquelas lojas de material para a pessoa ficar forte e tal, se você colocar alguém lá franzino ou alguém muito acima do peso, a credibilidade do que a sua empresa está transmitindo, ela pode ser afetada. Então, esse é um cuidado que você tem que ser. Ah, mas isso não é preconceito, isso não é gordofobia, não é magrofobia, não sei como chama, enfim. Isso não é... Assim, isso é o mercado reagindo de forma natural. Entendeu? Não sou eu que estou falando isso, não sou eu que acho isso legal. Isso é o mercado reagindo de forma natural. Paciência. É todo mundo. Até essa pessoa que fala de gordofobia, não sei o que, é ela reagindo ao mercado. Eu não posso fazer nada. Isso vale para outras coisas também, isso vale para várias questões que são delicadas de se tocar, mas existem algumas questões. Eu vou te dar um exemplo que às vezes eu já escutei clientes meus falar assim: não, eu não quero colocar um ar-condicionado, eu não quero deixar a loja muito chique, porque o meu público é mais humilde. Acontece, muitas vezes o público é assim mesmo, ele mesmo não vai, porque ele considera que aquela loja é muito chique e tal. E é uma coisa que aos poucos está mudando, mas isso é real, não dá pra gente esconder isso no mercado. Então, no atendimento, a primeira coisa que você tem que entender é que todas essas questões precisam estar encaixadas, elas precisam ter um encaixe. Então, entender o cliente para você ter um ambiente legal, ter um visual bacana, um atendente que te bate, né? que você tenha o perfil daquela compra da sua loja e por aí vai. Obviamente que pode surgir a questão que isso não é preconceito, e a resposta, eu vou falar mais uma vez, isso é o mercado. O mercado age assim. Se o mercado agisse diferente, eu falaria diferente. Também a gente pode notar clima de loja. Conheço gente que sai de loja, não, tá muito quente aqui, não vou ficar aqui não, vocês devem perceber isso. Cheiro, odor, enfim, existe uma série de fatores que são muitas vezes que a gente não percebe naquele atendimento, mas que interferem na sua venda, no seu resultado final. Eu tenho uma cliente que muitas vezes ela reclama, que funcionários e até pessoal que vai lá na loja, às vezes reclama que a música tá alta. E tem gente que reclama que a música é evangélica, tem gente que reclama que não gosta desse tipo de música. Isso é comum, e a gente está falando de música. Então, são cuidados que a gente precisa tomar nesse atendimento. Agora, no que diz respeito ao vendedor especificamente, a dica que eu dou, eu sempre passo isso, a gente precisa entender o que o meu cliente quer e o que o meu cliente está fazendo dentro daquele cenário. Sim, muitas vezes eu preciso entender perguntando, o que você precisa e tal. Mas eu sempre brinco de uma coisa que é bacana. Às vezes você chega no cliente para conversar com ele, esse cliente fala assim: não, só quero dar uma olhadinha. Muitas vezes isso é verdade, ele só quer dar uma olhadinha. Mas essa olhadinha dele, ele passa por um cinto, passa por uma bolsa, enfim, ele vai passando. Se você for um vendedor atento, você está olhando o que ele está passando. E se por um acaso ele for falar assim: sei lá, gostei desse sapato aqui, quanto está o preço desse sapato? Porventura você pode ter uma ideia, assim, um insight, e falar assim: legal, esse sapato combina com esse cinto aqui. É aquele cinto que aquele cara já estava olhando anteriormente. Então, assim, são coisas que você vai envolver o seu cliente na venda direta. E essa venda direta, esse contato corpo a corpo, por mais que alguns insistam que isso vai morrer, pode até morrer, mas eu não acredito que seja tão diretamente, porque existe esse fetiche, né, de ser conquistado ali pelo vendedor. Isso ainda é muito real. A gente vê no Natal que isso ferve. Não tem ninguém agora, o Natal tá há um mês, não tem ninguém agora correndo atrás já para fazer compra do Natal na internet, não. A gente vai na loja e aquele negócio ferve. Então, essa questão do atendimento é uma questão que a gente sempre tem que estar atento. E essa questão, como eu já citei anteriormente, ela vai até a venda direta. A venda só é consumada, e veja bem, falando consumada, depois que o cara passa o cartão ou que o cara dá o dinheiro em si, você entrega o produto para ele. Essa venda foi consumada ali.
Porém, existe uma série de fatores que podem fazer com que esse pós-venda, ou seja, esse atendimento depois da venda, atrapalhe a satisfação desse cliente que teoricamente saiu dali satisfeito. Vou te dar um exemplo, de repente é um presente que ele volta para trocar, de repente o tamanho ficou maior, de repente ele não gostou, não sei, existe uma série de fatores. De repente o pessoal que trabalha nisso vai falar assim, mas existe o cliente com má fé também, existe, mas esse a gente não está considerando aqui, a gente está considerando o cliente que realmente levou e não gostou do produto por algum motivo e tal, e esse é o cliente. Esse você tem que ter um cuidado especial, esse você tem que zelar pela volta dele, esse você tem que cuidar do pós-venda dele. Então, todo esse processo é um processo que inspira muito cuidado, ou seja, venda basicamente é cuidar para que em todo esse processo ele seja bem realizado para que seu cliente saia satisfeito. Beleza? Tem dúvida? Tem alguma pergunta? Só mandar, eu tento responder o mais rápido possível. Eu acho que eu fui bem claro. Eu vou tentar particionar esse vídeo para ficar mais fácil. Beleza? Qualquer coisa é só me falar. Valeu? Abraço!